Orjun Yojin Objan Sam Emage Zardon Pola Yatsen Chogin Yodrum Ye Emajun Eshek Sudrak Cordo Candro Mampeakor Chechi Jesu Dagrupchir Jinje lopчir sheksuso, guru pe masidiahum, on arjen yujen objan sam, pe magezar don pola, yatsen chogin yodrum ye, pe majon eshek sudrak, Ordo canro mampeacor, ceci Jesu da grupcir, ginge lopcir sexuso, voro pe masidiahum. On orgen eugen objansam, emagezar non pola, Yatsen chogin yodrum ye, emajon eshek sudrak, cordo candro mampeacor, ceci Jesu dagrupci, jinge lopci arshek suso, guru pe masidiahum. Sanje Chodon Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Drupa Harsho Sanje Chodam Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagne Japsuji Daki Jing Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Drupa Harsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Joncho Bardo Dagne Chapsuchi Daki Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparshu Oha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum 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 Oha Hum Benzara Guru Pema Siji Hum
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sije Hum. Om Gate Gate Para Sangate Bodhi Soha. 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 Boa noite. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Menos calor? Maravilha. Então, hoje a gente vai iniciar, né, assim, o estudo desse último retiro que o Lama Santen ofereceu no Rio de Janeiro. Foi rapidamente transcrito, né? Então, várias pessoas trabalharam, vêm trabalhando, né, no texto. Maravilhoso, assim. Então, eu vi ali a lista de transcritores, né? Muitas pessoas. A Cláudia, a Denise, o Fabrício ali, a Cissa, a Lilian, a Luana, a Márcia, a Mariana, a Miki, a Raquel, a Regina, a Rosana, a Vanessa. Então, muitas pessoas trabalharam. Aí a Miki e a Márcia, né? A Miki juntou o texto, a Márcia está revisando, então, maravilhoso, né? Está se tornando um texto vivo, assim, né? De uma transmissão oral do Lama. Então, é sempre interessante, né? Porque o aprendizado oral é uma coisa e o aprendizado, assim, através da leitura é outro. Então, é interessante, sim, transcrever. E aqueles que transcrevem aprendem muito. O Lama sempre falou, assim, que a transcrição era uma prática bem útil, bem importante, porque a pessoa, né, ouve muitas vezes o mesmo trecho até, né, transcrever corretamente. Então aquilo vai, né, vai entrando assim, né? Com muita paciência e muita repetição, aquilo vai entrando. Então é uma prática maravilhosa assim. Então a gente vai começar esse estudo hoje, né? Bom, o tema, né, já tema super E os essencial. subtítulos. Oi, Márcia, pode falar. Não, os títulos e subtítulos da MIC são os títulos e os subtítulos da MIC são tudo. Assim, eu adorei a maneira como ela organizou isso, né? Os títulos. Aham, a Eu achei muito bom. separação, né? Agora, você está falhando só para mim? Está Como? falhando, Marcelo? Falhando? Está falhando para todo mundo?
Tá, Sim, está falhando o som, sim. Ui, tá. engraçado, para mim não dá mensagem nenhuma de internet ruim, alguma coisa. Assim, oscilando, É, meio cortado. hum, torcer que não piore. Tá bom. É que não tem muito que eu possa fazer. Então, é isso, né? Então, o texto, como enfrentar com lucidez os desafios da vida cotidiana. É um texto geral, né? Ou seja, é um tema que o Lama poderia falar qualquer coisa, né? Porque os desafios da vida cotidiana são infinitos e a necessidade, né, de ter lucidez para lidar, para enfrentar, também é uma coisa fundamental, né? Então, é um tema assim que abrange todo o budismo. E aí o Lama, ele seguiu uma linha, né, uma linha de visão, assim, de raciocínio, e vai apresentar para nós. Se ele for dar esse mesmo retiro aí semana que vem, o mesmo tema, ele já vai ser um outro retiro, né, completamente diferente. Tem muitas possibilidades, né, de como apresentar isso, não é? Então, os desafios da vida cotidiana, esse é um ponto central, né? A maioria das pessoas não se aproxima do budismo por interesse filosófico, religioso. A maioria das pessoas se aproxima buscando alguma coisa para ajudar assim na vida, né? Ou seja, tem muitos problemas, desafios, confusões, dificuldades e acaba buscando no budismo uma nova forma, né, de como olhar, como lidar com isso tudo. Então, nesse sentido, o budismo ele tem esse tema, né? Então, o Buda ele parte disso, né? Lembram vamos dizer, a busca inicial do Buda é essa, ele olha doença, envelhecimento, morte, né? Quando ele sai do palácio, ele vê as dificuldades, né, da vida, os desafios mais graves assim, e eles têm que ter uma saída para isso. Então, a proposta do Buda de cara já é como lidar, né, com os desafios graves assim da vida, né, pelos quais todos vamos passar. Então, tema essencial. Então, vamos começar assim. A gente vai começar, né, o retiro, a parte da manhã do sábado do retiro, né, 7 de outubro. Primeira parte, de 3 partes. Introdução e sobrevoo. Introdução. A sustentação do Dharma hoje se dá pelos leigos. Bom dia. Há uns dias atrás eu encontrei lá no sul um amigo que não via há muito tempo, da época das questões ambientais, lá do início da Agapan, e ele me disse: Olha, eu às vezes te assisto, mas no início é muita reza. Eu achei aquilo muito legal. Ele queria ir mais ao ponto. Eu estou sempre conversando com as pessoas da Sangha de um lado e de outro, de várias partes do mundo, porque a Sangha Sebe vai se espalhando. Então, quando a gente vê, estamos infiltrados em vários lugares. Eu vou conversando com o pessoal e uma sensação que a gente tem é que o Dharma está mudando. Eu não sei bem em que direção vai. Eu fico contemplando também esses aspectos. Por exemplo, há muito tempo eu venho percebendo que a sustentação do Dharma não vai mais depender centralmente dos monges e das organizações monásticas. Por quê? Se vocês olharem em volta, onde é que estão os monges? Os monges somos nós outros agora. É o que temos, né? Então, se depender dos monges, está tudo liquidado. A gente olha para o passado e vê como sempre foi super importante os leigos praticando. Mas houve um tempo em que o budismo era sustentado essencialmente pelas organizações monásticas, nem tanto pela organização em si, mas pela prática dos monges. Eu acho que hoje tudo depende dos leigos. Nós outros acá. Acho que esse é um ponto interessante e que isso também vai influenciar o budismo do Oriente, à medida que a cultura globalizada vai entrando através das pessoas ao redor do mundo. A estrutura, a forma de pensar mudou completamente. Então não faz sentido pensar que as estruturas monásticas vão ficar estruturadas como sempre. Naquele tempo, elas faziam sentido. Nos tempos de hoje, elas têm um desafio e vão ter que se reinventar enquanto estruturas monásticas para dar certo. No passado, na tradição tibetana, sempre houve encontro entre a aldeia e o templo. O centro da aldeia está próximo ao templo. Então eles se ajudam. Naturalmente, no templo estão os filhos da própria aldeia.
Logo, há uma ligação muito íntima. Os praticantes e os leigos são inseparáveis. Os irmãos, pais, mães e, eventualmente, os filhos ficam na aldeia e no templo. Ficam os praticantes. Acho que esse é um formato interessante. É o que eu tinha imaginado também para as aldeias do SEB, como se a aldeia do SEB fosse crucial para manter aquele local de prática. Se ali tem 100 pessoas, 10 praticam. Se tem 200 pessoas, talvez uns 20 ou 15 praticantes. Talvez para ter uns 15 a gente precise ter 200. Essa é que é a ideia. A gente precisa dessa interface. Eu tenho visto que os templos, em alguns lugares onde não tem aldeia em volta, enfraquecem, porque a aldeia é um ponto crucial. No Tibete, especialmente, na aldeia estão, por exemplo, os médicos, porque os monges vão estudando, aprendendo e guardando aqueles conhecimentos. Então vem a educação, a medicina, as várias habilidades para auxiliar as aldeias. Então lá tem as cerimônias fúnebres, os casamentos, vem tudo de lá. É da aldeia que vem o suporte, e da aldeia vem o suporte, o apoio para aquelas pessoas seguirem daquele modo. Eu acho um processo interessante. Acho que assim a simetria se mantém, é uma coisa possível de acontecer. Então aqui o Lama começa com um tema super fundamental, assim, né? Ou seja, qual que é o futuro do budismo no Ocidente e também no Oriente? Então, tradicionalmente, né, a gente já conhece das histórias do budismo na Índia, na China, no Japão, no Tibete, no Sudeste Asiático. A estrutura de monastérios masculinos e femininos sempre foi o que manteve o budismo vivo, geração após geração após geração. Os monges e monjas copiavam os textos, eles tinham autorização para ensinar os sutras, né, dar ensinamentos, iniciações, comentários. Então, sempre foi assim que o budismo se manteve. Mesmo nos piores momentos, por exemplo, quando houve perseguições aos monges e monjas, tanto no Tibete, na China, na Índia, a sanga monástica escapava de alguma forma e se reconstituía logo adiante. Então, esse vem sendo, né, o formato. Os monastérios, com suas bibliotecas, seus centros de estudo, seus centros de retiro, mantidos sempre por doações dos leigos. Então, às vezes havia, por exemplo, o patrocínio dos reis, imperadores, rainhas ao budismo. Às vezes, a própria população ao redor, né, ou seja, a aldeia, né, como o Lama chama aqui, os comerciantes, os profissionais liberais daquela época, todas essas pessoas, né, faziam doações e mantinham. Então, tem sido assim. Agora, o budismo chega no Ocidente e ele não chega propriamente assim, gerando um brilho nas pessoas para se tornarem monges e monjas. A maior parte dos ocidentais que vem se interessando pelo budismo, a maior parte não quer alterar o seu estilo de vida, né? Não quer uma coisa radical assim, não ter posses, celibato, se afastar do mundo, né? E morar no monastério, assim, não é muito o propósito. A maioria é de pessoas que querem melhorar suas vidas, querem meditar, querem praticar práticas assim esotéricas, o Vajrayana, os mantras. Então tem um interesse assim mais sutil. E esses leigos, eles estão dispostos, né, por exemplo, a fazer eventos, retiros com os lamas, homens e mulheres assim do Oriente, né, que começaram a vir, foram convidados. E eles têm condições, né, de oferecer, vamos dizer, materialmente, né, uma estrutura para que isso aconteça. Então vão surgindo, né, muitos centros de Dharma no Ocidente, mas sempre com 99% das pessoas ou mais leigos e leigas. Então esse é um formato, né? Agora, esses leigos e leigas, eles têm uma conexão com o budismo, mas aparentemente não é uma conexão tão profunda assim. Então eles flutuam, né? Tem horas que eles estão numa sanga, às vezes eles estão em outra sanga, eles vão esvoaçando assim. Então demora muito tempo ou nem se chega a isso, né? Não tem muito uma conexão assim mais de mantenedores mesmo daquela sanga, né? Então o Lama vendo isso tudo, né, observando, né, ao longo desde a década de 70 e 80, né, o budismo chegando no Brasil especialmente, mas também nos Estados Unidos, né, na Europa, o Lama vem buscando formas, né, de como
gerar um budismo no Brasil que se mantenha ao longo do tempo, né? Que assim, o Lama morreu, acabou o sério, uma coisa assim, né? Então, o Lama tenta criar, né, assim, através de uma visão ampla, uma estrutura que permita que o budismo siga se manifestando. Então, claro, né, as salas urbanas, que já tem há muito tempo, e também essa rede de aldeias SEB, ou seja, áreas rurais, que como o Lama mesmo colocou, ele não imagina que todo mundo que vai morar numa área rural vai ser praticante mesmo, vai se dedicar, né, ao Dharma e estudar e fazer retiros, etc. Mas se 10 ou 15 ou 20% fizerem, já é bastante. Vai ter uma estrutura, né, de sustentação, assim, os amigos, né, os simpatizantes, né, os paralamas, como a gente dizia, né, aqueles que não são realmente praticantes, mas acompanham assim o lama. Aí tem aqueles que andam no acostamento também, ou seja, que apoiam algum praticante, alguma praticante, mas que não são propriamente praticantes. Então tem isso, né? Esse assim parece ser um modelo que vai dar mais certo. É um modelo menos formal, menos estruturado e com isso tem suas fraquezas, né? Tem uma volatilidade maior, mas por outro lado tem uma vantagem assim de que aqueles que estão nesse movimento têm assim uma entrega muito genuína, né? Ninguém está ali porque foi mandado pelo pai e pela mãe, ninguém está ali porque ser monge é uma carreira interessante em termos de estudo, educação, assim, uma posição na sociedade, porque no Oriente tem muito disso, né? Assim, a religião vira uma profissão. Então, isso é um perigo, né? O materialismo espiritual, quando alguém segue, né, o Dharma apenas de uma forma externa, assim, fazendo rituais, mantendo, né, assim, apenas leituras, recitações, sem entender muito o que está fazendo. Então, o Oriente tem esse problema. E aqui no Ocidente, está buscando, né, uma fórmula. O Lama também, em outras ocasiões, já falou assim, ele olha, ele não tem muita certeza se o budismo no Ocidente, se ele vai se manter daqui a 50, 100 anos, assim. Que não sabe, né? Por exemplo, no Tibete, o budismo levou mais de um século para se estabelecer. Começou com o rei Songtsen-Gampo, lá pelo ano 650 depois de Cristo. Aquilo teve altos e baixos com os reis que vieram depois de Songtsen-Gampo. Aí quando veio o rei Trisong Deltsen, aí ele decide realmente implementar o budismo lá pelo ano 750, mais ou menos, 100 anos depois. Aquilo cresce muito. Mas ainda assim houve grande oposição. Aí os filhos dele seguem tentando fazer aquilo, né? Até o rei Tri Rinpoche, lá pelo ano 800 e pouco. E aí, no final, aquilo acaba com um golpe de Estado, que o budismo deixa de ser a religião oficial. Então, o budismo levou uns 150 anos para se estabelecer e logo depois caiu. Aí tem um período meio obscuro, assim, de uns 150, 200 anos, e depois o budismo volta a ser implementado no Tibete, né, por outros reis, e tem um movimento assim, né, de renovação, e aquilo daí fica, né, fica lá desde o século XI até o século XX. Mas aquilo foi difícil, é demorado, é complicado, né? Então, o que que vai acontecer no Ocidente? Ninguém sabe. Em Márcia? Porque, Marcelo, aqui a gente não tem monastério, nem isso. A gente tem os centros budistas. É uma estrutura totalmente. Tem algum monastério? Não, não tem, né? É assim, um monastério formal, É. não, assim, vamos dizer, tem alguns templos que têm monges, né, e monjas. Por exemplo, o templo Zulai, né, do Ah, budismo Chan, em São Paulo, em Cotia, desse grupo, né, Foguan Chan, eles têm monges e monjas residentes. Até tem pessoas brasileiros que também se tornaram monges lá. A gente vai ter algumas pessoas que foram para o Oriente, se tornaram monges e monjas e voltaram para cá, assim, para sustentar algum movimento, mas não tem monastérios mesmo com uma, assim, com uma estrutura formal. O Zen tem alguns grupos, né? A Mariana colocou ali em Copacabana, mas assim, é uma, duas, três pessoas. É uma ah, estrutura assim, né, bem precária. Bem precária, vamos dizer assim, o sistema monástico, a gente pode dizer assim que não pegou, né, entre os uhum. ocidentais por enquanto. Pode ser que seja uma questão de maturidade do caminho, né? Considerando que o budismo está aqui no Ocidente há poucas décadas, 50, 60, 70 anos, é pouquíssimo tempo.
né? No Brasil, menos ainda, né? Nos Estados Unidos, um pouco mais, na Europa. Então, por isso que ele está em formação. Está em formação, a gente não sabe bem. Tem várias ideias. O Dzongzar Khyentse Rinpoche às vezes fala que ele também não vê futuro para esse sistema de tulkus, de mestres reencarnados. Ele acha que tem franca decadência, em falência esse sistema, porque muitos tulkus são reconhecidos de uma forma meio obscura e eles não têm um treinamento adequado, daí chega um ponto que eles mesmos abandonam. A gente teve vários casos nos últimos anos, assim, de tulcos que abriram mão do seu título e dessa obrigatoriedade de se cumprirem aquele papel, um papel muito pesado, assim, né? Se realmente não tiver um treinamento adequado desde muito pequeno para cumprir, né, aquele papel, muitos não dão conta. Especialmente os que vivem no Ocidente. Eles têm contato, né, com outro estilo de vida. Por exemplo, no Tibete antigo, não havia outro estilo de vida. A vida era isso, era o Dharma, os lamas, as lamas, os yogis das montanhas, os retirantes, os monges e monjas. Aquilo era a vida, não havia muita alternativa. Era o mundo que eles conheciam. Mas aí, quando eles tomam contato, né, com o Ocidente, eles veem outras possibilidades, assim. Querem fazer outras coisas, né? Então, é o ponto que a gente se encontra, assim, né? Então, por isso que o Lama levanta, assim, essa questão. Outra coisa também que pode ser que realmente venha a vingar, eu também já ouvi o Lama, também já ouvi Dzongzar Khyentse, né, falando sobre isso, é que provavelmente o budismo no Ocidente ele funcione melhor nesse formato de escola mesmo. Ou seja, né, tem vários grupos de estudo, ou seja, tem matérias que são estudadas, tem professores que não necessariamente são isso, lamas, monges. Por exemplo, isso que a gente faz no SEB, leigos e leigas, sem qualquer título, assim, ou iniciação específica de conduzirem grupos de estudo, isso é uma coisa jamais vista na história do budismo. É algo completamente novo. Completamente novo. No Oriente não havia essa possibilidade. Os leigos nunca deram ensinamentos no Oriente. Então, assim, mesmo no Tibete, que é o que, né, que traz assim, preservou o budismo tântrico, né, o budismo vajrayana, no qual muitas linhagens permitem que os lamas, homens e mulheres, casem, tenham famílias, tenham filhos. Mesmo lá, havia ainda assim uma noção de que a posição monástica era um pouco mais elevada. Então, a gente vai ver que os Dalai Lamas são monges, são obrigados a serem monges, e aqueles que não quiseram muito ser monges, né? Tem a história do sexto Dalai Lama, uma história interessante. O quinto Dalai Lama foi o grande quinto Dalai Lama, lá em torno de 1650. É quando ele morre. O sexto Dalai Lama, ele foi, né, reconhecido, foi treinado, mas ele não tinha muito interesse em ser Dalai Lama e em ser monge. Ele gostava de sair, festar um pouquinho, ele bebia, ele se interessava pelas mulheres, então ele tinha uma vida meio boêmia, assim, ele era poeta, então assim o povo encontrava ele nas tavernas, assim, e aí aquilo não ficava muito bem, assim, né? Aí por algum motivo ele morreu com 20 e poucos anos, assim, né? Então, algum motivo obscuro, né? Ele morreu assim. Então tinha isso assim no Tibete, quando o tuco não dava muito certo, dava defeito, eles se livravam do tuco. É complicado a gente falar assim, né? Mas isso aconteceu muitas vezes, né? Eu deveria imaginar que o budismo tibetano, né, um conjunto de santos e santas, né? Aquilo tinha uma política, toda uma dinâmica, assim como, né, o Vaticano tem a sua, né, política histórica, assim. Muitos casos no budismo tibetano também vão nessa direção. Claro que não é a maioria, mas tem isso presente, né? Então, é, mesmo no Tibete tem isso. Os Karmapas são monges também. Então, isso já na linhagem Sakya não. Sakya Trizin, eles casam, eles têm filhos. Inclusive, é uma linhagem hereditária. Então, na linhagem Sakya, os líderes da linhagem Sakya sempre pertencem à família Kon. Então, não é um processo de reconhecimento de tulcos, assim, são os filhos mesmo que vão assumindo. Na linhagem Nyingma, a linhagem Shagdu Rinpoche, ela é uma linhagem mais eclética, porque a linhagem Nyingma nunca teve uma liderança centralizada. Os vários monastérios Nyingma, eles eram independentes entre si e estabeleciam seus formatos. Então, muitos grandes mestres Nyingma foram monges, por exemplo, Longchenpa, Jigme Limpa, né? Então, assim,
Trungpa Rinpoche, que morreu há pouco tempo, assim, poucos anos. São grandes mestres monges. Mas também um número muito grande de mestres casados, né? Leigos. Não tinham mais votos monásticos, assim. Então, como o próprio Shagdu Rinpoche, né? Então, esse é um formato, né, que o budismo tibetano vem encontrando para sobreviver. Também é super questionável o que vai acontecer, né, com o budismo tibetano. Né? Uma vez que, aparentemente, não há muita chance não do Tibete voltar a ter algum nível de independência maior, né? Assim, o domínio chinês está consolidado e a destruição da cultura tibetana é muito rápida, né? As crianças todas têm que aprender chinês e poucas aprendem tibetano, e para você ter qualquer chance assim no Tibete hoje em dia, você tem que entrar no mundo chinês, né? Então, um processo progressivo, né, de destruição da cultura, e os templos e os ornamentos e o que sobrou, né, que a Revolução Cultural não destruiu na década de 60, aquilo é apresentado apenas como grandes monumentos, né? Ou seja, grandes, assim, mostram uma história religiosa. Então, é isso que os chineses querem, né? Os chineses tentam manipular nesse sentido, assim. Então, vamos ver. Então, nesse sentido, o Lama nos apresenta uma visão, assim, né? Ou seja, a sanga leiga que vai manter as coisas funcionando. Então, o SEB, por exemplo, sempre se manteve com as doações dos leigos, que vão lá na sala, põem um dinheirinho na caixinha, que depositam nas contas, que a gente faz uma campanha para construir não sei o quê, daí as pessoas ajudam. E é tudo de pouquinho. A gente no SEB não tem um histórico assim de grandes patrocinadores, sabe? Pessoas que entram com 1 milhão, com 2 milhões e oferecem assim. Nunca foi. Sempre foi assim, 10, 20, 30, 40, 50 reais. É como a gente tem funcionado. É um sistema mais resiliente, porque quando tem flutuação nos doadores, como são muitas pessoas, aquilo não afeta tanto. Os sistemas que dependem muito de grandes patrocinadores, quando esse patrocinador ou patrocinadora resolve cair fora, aí aquilo tem um baque, né? Tinha uma dependência muito grande. A gente vê algumas sangas que às vezes sofrem por isso. Sabe, tem alguém que oferece um imóvel, ou tem alguém que oferece isso, né? Um dinheiro que paga as contas mensais todas. Só que essas pessoas, às vezes, elas flutuam. Elas oferecem, mas têm expectativas de retorno. E às vezes esse retorno não se concretiza, ou seja, elas não ganham a importância que talvez elas queriam ter. E aí aquilo nem sempre, né, vamos dizer assim, uma ajuda genuína, assim, é uma ajuda com interesses variados, né? Então, um sistema interessante. O Lama Santen gerou esse modelo. Aparentemente, ele é resiliente. A pandemia afetou muito, né? A pandemia afastou, dispersou muitas pessoas, mas agora está tendo um movimento de retorno, né? Assim, de reaproximação das pessoas enquanto corpos físicos, né? Não só nas telinhas, mas as pessoas sentem, precisamos nos encontrar fisicamente também, essa coisa antiquada, né? Então a gente vai tentando, né, fortalecer isso. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu ficar aqui com o chat aberto. Sem tempo a perder. A gente precisa olhar as coisas de uma forma direta. Nesse tempo em que estamos vivendo, outras questões estão aparecendo. Temos a sensação de que o tempo está agudo, que as coisas estão mudando muito rápido. Em tempos passados, havia uma sensação de que se tinha uma vida pela frente. A pessoa planta hoje, depois planta de novo, existe um ritmo da natureza, as estações do ano, e tudo mais ou menos vai andando. Está certo que existiam guerras, questões climáticas, como sempre, mas havia uma certa previsibilidade sobre o que iria acontecer. Agora nós estamos vivendo um tempo em que realmente a impermanência fica muito clara, muito visível. Se a gente disser que hoje a gente se encontra aqui e depois não se encontra mais, é assim. Isso fica muito claro. Os ensinamentos são desse modo. É melhor olhar direto as coisas como elas são. Na forma tradicional, mesmo o Buda, ainda que ele tivesse a supervisão que tinha, nos diálogos ele procurava dar auxílio para as pessoas em um nível e depois elas iam seguindo. Existe um tempo para que outra amadureça aquilo e siga adiante. É como se hoje não houvesse mais muito tempo para amadurecer. É agora ou não é? Então, precisamos olhar as coisas de uma forma direta. Esta é uma introdução ao que vai acontecer. Portanto,
afivelem os cintos. Na verdade, eu estou pedindo desculpas porque eu não vou falar coisas muito introdutórias. Nós vamos meio direto. Quem é que está chegando pela primeira vez? Boa sorte, pessoal, mas não dói. Dói? Dói, mas a gente ri, né? Mas a ideia é não doer. Então, o Lama é isso, né? Ele tenta sempre nos ajudar a entrar no budismo assim de uma forma leve, divertida, suave, sendo que, na verdade, a gente vai analisar questões que não são muito alegres e divertidas propriamente. Quando a gente para olhar realmente a nossa condição de mundo, a nossa condição de vida assim atual, é um pouco preocupante, para dizer o mínimo. Tem que ser muito, muito alienado para achar que tudo está indo bem, né? Assim, aquilo é complexo, assim, né? A gente olha essa situação em geral, né, assim, da humanidade, no nível grosseiro nem se fala. As guerras, as mudanças climáticas, as flutuações econômicas. O mundo nunca teve tantas pessoas refugiadas na história quanto tem hoje em dia. Tem dezenas de guerras acontecendo em todas as direções, conflitos entre povos, assim, mas é problema que não acaba mais, né? A gente para olhar em geral. E aí, no nível interno, as mentes aceleradas, né? Assim dizer que tem déficit de atenção, hiperatividade, ansiedade generalizada, hoje em dia é comum. Muita gente medicada, seja na sangue ou em qualquer outro lugar, né? Ou seja, a gente está num momento assim em que, provavelmente na história da humanidade, as mentes nunca foram tão agitadas, tão aceleradas. Eu acho que a gente pode falar isso com um certo grau de confiança de que é verdade. E mentes agitadas, aceleradas, são o quê? Como é que Shantideva diz? Aquele cuja mente é distraída é presa fácil das emoções perturbadoras. Quando a mente é agitada, a mente é distraída, as emoções perturbadoras invadem muito rápido. A mente que não é estável, que não é firme, não é atenta, ela é arrastada. Então, essa é a nossa condição e a condição das pessoas ao redor. A gente ainda está tentando meditar um pouquinho, a gente tem uma vantagem competitiva aí que é impressionante. Agora, quando se conversa assim com as pessoas, no geral, é bastante assustador. É assustador, né? Aquilo, o rumo que as coisas vão tomando. Né? Chega assim nesse ponto, né? Quanto tempo vai durar ainda, né? Assim, ou seja, uma condição do planeta Terra favorável para a vida humana? A gente já tem dúvidas. Por muito tempo havia o medo, né, da guerra nuclear, que ainda há. Né? Ainda, mais cedo ou mais tarde, vai ter um maluco na cadeira que vai poder apertar o botão vermelho. Né? Então, aquilo a gente não tem muita assim, confiança de que não vai acontecer. Mas, enquanto isso, tem outros problemas atropelando. Né? Realmente, as questões climáticas, a questão da sustentabilidade dos recursos naturais, vários recursos, né, se extinguindo ou completamente deteriorados, né, afetando a saúde das pessoas. Então, a gente olha para isso tudo, é um tempo difícil. Por isso, como o Lama diz, em tempos muito acelerados e difíceis, não tem tempo para estudar tudo de modo detalhado, como os monges fizeram, como o Buda ofereceu ao longo de 44 anos, sistematicamente ele ofereceu os 3 giros do Dharma. Parecia que o tempo era mais lento, que o tempo passava mais devagar. Só que hoje em dia é isso. Tem que pegar rápido, aplicar o que der e partir para o bardo. Né? Não ia dizer partir para o abraço, não, partir para o bardo, porque a morte chega muito rápido. Então a gente não tem tempo. E é isso. Então o Dharma se torna algo urgente, né? Algo urgente, assim, a gente precisa, né, absorver rápido, praticar rápido e avançar o que for possível, assim. Então, mesmo que a gente esteja rindo, mas é um riso meio amarelo, assim, né? A gente vai indo desse jeito, né? Muito bem. Sobre o tema. Então, vamos ver. Como enfrentar com lucidez os desafios da vida cotidiana. É um tema super aberto. Vocês podem pensar que quando eu quero falar sobre qualquer coisa, eu dou um título desses. Né? Os desafios da vida cotidiana podem ser qualquer coisa, não é? E lucidez também pode ser qualquer coisa. Está certo que lucidez é lucidez, mas existem graus.
Então, esse é o tema. Nosso modo de operação. As narrativas. Vou começar falando sobre como podemos olhar isso em diferentes níveis. Por exemplo, um ponto super importante, que é básico na perspectiva budista, é que diferentes seres experimentam diferentes vidas. Nós, individualmente, temos uma sensação diferente de mundo e do que está acontecendo e para onde nós estamos indo. Temos sensações diferentes e, ainda que a gente esteja sentado lado a lado, cada um tem uma certa visão. Isso não é apenas uma questão dos seres humanos, mas se a gente olhar para os animais, olhar para os seres humanos em outras culturas, eles também têm outras percepções de realidade. É muito interessante olharmos isso, ver como os outros estão vendo suas próprias circunstâncias e como são as circunstâncias que nós vemos e o que achamos que está acontecendo. Essas múltiplas narrativas estão o tempo todo permeando as informações. Se a gente entrar no YouTube, tem pontos de vista díspares. Nós estamos andando numa direção, daqui a pouco nós estamos flutuando para outra. Mesmo na situação do Brasil. Temos pessoas dizendo, não, o Brasil é realmente o país que vai sair dessa grande crise mundial lá em cima. Enquanto outros dizem, o Brasil vai quebrar em breve. Então é isso, há várias narrativas com respeito às várias tecnologias, aos vários desenvolvimentos, às questões econômicas. Há narrativas de vários tipos que vêm naturalmente dos lugares onde as pessoas estão. As pessoas também perceberam que narrativas de um certo tipo podem favorecer o andamento das coisas de um jeito ou de outro. Então, tem as narrativas que brotam da forma como elas veem. Tem as narrativas que brotam da forma como elas querem que os outros vejam. O que, em certo sentido, também denota a forma como elas veem. Estamos, então, nesse mundo de narrativas. Basta a gente entender que nós não temos um mundo, uma forma que a gente possa dizer, essa é a forma como o mundo se move, né? Para o anterior, poderia ser uma coisa simples. Assim a gente diz, o sol se levanta, o sol se põe, não tem chuva? Não tem chuva, aquilo fica claro. É um tempo bom para plantar ou não é? É um tempo bom para plantar. Mas todo mundo iria concordar com aquilo. Fica um mundo prático. E agora nós estamos vivendo múltiplas realidades assim paralelas. Esses movimentos todos se deslocam. Então a questão das narrativas, isso é um ponto essencial para o praticante budista, né? Perceber como o tempo todo eu vivo no mundo de narrativas minhas internas e todo mundo com quem eu converso está no seu mundo de narrativas internas, assim. E a humanidade como um todo, e os meios de comunicação, e os livros. Você entra numa livraria, tem milhares e milhares de livros apresentando visões de mundo através de romance, de prosa, de poesia, de várias formas de expressão, todo mundo tentando comunicar a forma como vê as coisas. Não é dramático assim? Os diálogos, né? As pessoas não se entendem muito bem, porque cada uma está vendo o mundo a partir de um ponto. A gente já sabe disso, é a noção de coemergência, de que tudo surge a partir das minhas estruturas internas, mas ainda assim a gente consegue ainda ficar frustrados que os outros não entendem meu mundo. Não é? Isso não é de chorar? Então esse é um ponto assim, né, dos praticantes, que mesmo já entendendo isso, praticando isso, ainda assim a gente ainda espera que as pessoas me compreendam, que elas me aceitem, que elas me acolham. E a gente já sabe que as pessoas estão enlouquecidas nos seus mundos e narrativas internas. Eu gosto também, Marcelo, dessa parte que ele fala que tem as narrativas que brotam da forma como a pessoa realmente vê o mundo. Eu estou aqui fazendo uma narrativa porque eu vejo assim, e tem essa sacação, né, que alguém já sacou, que na verdade que eu posso também criar uma narrativa para que todo mundo veja o mundo da maneira que eu quero, né? Essa coisa das narrativas realmente é muito importante, né? Nossa, é Essa central. mulher, Porque tudo é assim, você vai ver um filme, o diretor está tentando levar a tua mente para um certo lugar. Ele pensou aquilo. Você vai ouvir uma notícia, cada canal de informação tem um viés. Ele quer levar a tua mente para uma certa compreensão, para uma certa, né? Então, assim, não tem nada que seja ingênuo. sim. Nada. Não tem. São narrativas, assim, né? E a gente deveria observar isso com cuidado. Então, ouvir as notícias, ver os filmes, ler coisas
entendendo isso, bom, essa é a perspectiva de uma pessoa que escreveu, que montou isso, ou de muitas pessoas que estão tentando, na verdade, né, desenvolver um método. Então, o Buda, quando ele ensina o budismo, aquilo também é uma narrativa. O Buda, ele pensou assim, puxa vida, esses seres estão perdidos no oceano de sofrimento. Eu precisaria oferecer uma narrativa que torne a vida deles menos sofrida, mais significativa, uma vida melhor para eles e para as pessoas ao redor deles. Então, o Buda cria narrativas. O budismo, no aspecto último, ele se livra das narrativas, mas no aspecto relativo, enquanto ensinamento, enquanto um sistema, né, assim, filosófico, religioso, uma forma de acolher as pessoas no ponto onde estão, o budismo é cheio de narrativas. Então, dá para criar narrativas que gerem um pouco menos de sofrimento. E outras narrativas, por exemplo, a narrativa da guerra. Ou seja, aquela mente que diz assim, não há saída, tem que ser pela guerra. É uma narrativa sobre os eventos que gera muito sofrimento, muita dor, né? Assim, a humanidade, né, tem um histórico de guerras e guerras e guerras e segue fazendo guerras, vendo a guerra como uma linguagem, né, como uma forma de ação que vai resolver os problemas. Há essa expectativa, né? Violência como caminho para a solução dos problemas. O Dalai Lama, há muitos anos, né, ele fala assim, a violência é uma linguagem obsoleta, porque nós já testamos muitas e muitas vezes a violência e nunca deu certo, gente. Nunca resolveu nada. Violência só gera mais violência. Então isso já está nos sutras do Buda. O Buda fala assim, o ódio não se cura com o ódio. O ódio se cura com o amor. Então alguém, em algum momento, tem que cessar a cadeia de ódio e abrir mão, né, de alguma coisa, da vingança, né, de levar aquilo até o fim. Então, são narrativas. A narrativa da violência é uma das piores narrativas que a gente tem, né, que leva para o reino dos infernos. Tem outras narrativas também que tentam te levar para o reino dos deuses. Né? Se você consumir isso e tiver aquilo e for para tal lugar e tirar fotos não sei aonde, você vai ser feliz, né? Você vai encontrar, né, assim, o sentido da vida. O objetivo da minha vida é conquistar 5 continentes, pelo menos 3 países em cada um, e mais alguns territórios à sua escolha. Quem lembra de War, né? Aquele jogo de tabuleiro? Tinha essas Eu vou com o cartas. exército azul, né? Não é com os exércitos azuis, né? Isso aí. É um pouco isso, né? As pessoas estabelecem metas de vida e acham que aquilo vai ser, né, a felicidade, enfim. Né? Se eu tomar um café, né, numa rua famosa de Paris, assim, tirar umas fotos, aquilo é felicidade, né? Então tem essa tentativa de ir para coisas prazerosas, agradáveis, bonitas, bem montadas, como se isso também fosse, né, felicidade. Tem essa narrativa. Né? Tem a narrativa também de tentar manter a saúde a qualquer custo hoje em dia. As pessoas ficam tomando suplementos, fazendo coisas, e, né, vivendo para manter a saúde, né, assim, gastam tanto tempo cuidando da saúde que nem percebem que estão vivendo. Uma coisa mais ou menos assim, né? Tem essa coisa, né, do culto ao corpo e manter a juventude o máximo que for possível. Então a gente vai vendo muitas narrativas que vão para vários reinos, para lá e para cá, para lá e para cá, e é muito importante a gente estar atentos a isso, para a gente não ser, né, assim, levados ingenuamente, né, por um discurso inflamado, por uma imagem bem vendida, uma propaganda bem feita, e você daqui a pouco está comprando o negócio. Cuidado, hein, estamos no mês Black Friday. Fácil de estourar o cartão de crédito. Né? A pessoa começa, nossa, quanta promoção, daí vai ver, nem a promoção, nada, estava mais ou menos o mesmo preço o ano inteiro, o negócio. Só que, não, eles estão dizendo aqui ó, que é 40% a menos. Mas que 40%? Esse preço é fictício, esse de cima aqui. Esse de baixo já estava. Né? Então, a gente vê assim, como é fácil se perder, né? Então, tanto no coletivo e mais dramático é isso, no individual, né? Nas relações humanas. Como a gente, né, tem tensões e choques pelo fato de não conseguir acolher a narrativa do outro. A gente tenta impor, né, as nossas narrativas
e aquilo não fica bem. Então, né, a sabedoria do espelho, acolher o outro no ponto em que ele se encontra, né? Então, isso é muito importante. Essa fala inicial do Lama, assim, né, de entender que a gente está no mundo de narrativas, a gente não está no mundo real, definido, sólido, que todo mundo está experienciando juntos, ao mesmo tempo, né, a mesma coisa. Não há isso, né? É importante perceber, lembrar disso. Não há o mundo em si, né, um mundo real, definitivo. Aí o Lama vai entrando para explicação, uma das explicações do Buda, né, para entender isso tudo, né? Então, as 8 consciências. Esse é um tema que o Lama vem repetindo, explicando em muitos retiros, né? Os textos tradicionais apresentam o sistema das 8 consciências. E é uma linguagem útil. Também não deveria se apegar ao sistema de 8 consciências, porque tem outras visões dentro do próprio budismo tibetano que não falam em 8 consciências, falam só em 6. Isso não é um sistema assim que seja unanimidade, sabe, entre todas as visões filosóficas, mas na linhagem Nyingma ele geralmente é utilizado. Então vamos entrar aqui. Depois eu falo mais sobre isso. Quando nós olhamos essas múltiplas realidades, nós chamamos de oitava consciência, que é aquilo que está na base da nossa mente. Aquilo que nós consideramos real, mas sobre o que não estamos nem pensando. É como se fosse o tabuleiro do jogo. Ele está residente. Então, em função da forma como nós vemos o mundo, nos localizamos em algum lugar. Isso é a sétima consciência, sobre o que também não pensamos porque passa a ser natural. Por exemplo, os pais e as mães, eles não pensam, qual é a minha função? Ah, eu sou o pai. Porque aquilo está residente. Assim como alguém diante de um tabuleiro também não pensa, eu jogo ou não jogo? Eu sou um jogador ou não sou? Não, eu sou um jogador. Essa parte está automática. Nós temos a visão de mundo e dentro da visão de mundo nós atuamos. Então nós temos uma liberdade lá na sexta consciência. Como é que eu faço? Então, hoje, deixa eu ver o relógio, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. E assim nós estamos nos deslocando. É a sexta consciência que entra em crise. Essa é a consciência que tem os sofrimentos, os problemas todos. É assim. A sétima e a oitava não sentem muito. Elas condicionam a sexta. E a sexta consciência opera através de olhos, nariz, ouvidos, língua e tato. Então, assim, a oitava consciência seria essa base mais profunda, onde estariam armazenadas todas as nossas marcas kármicas, tendências, hábitos, condicionamentos ao longo de muitas vidas. Então, a Laya Vijnana, essa oitava consciência, consciência fundamental, consciência substrato, consciência base de tudo, ela é assim como se fosse a matéria-prima que produz o samsara. Então, o meu mundo, quando eu me vejo enquanto corpo humano, num reino humano, falando com outros seres humanos, né, e pensando como humano, isso, de onde que vem isso? Isso brota de Alaya Vijnana. Então, a nossa coemergência com as situações, a nossa coemergência, ela não é só racional, através da sexta consciência. A sexta consciência, que é a mente racional, ela pensa, ela analisa, ela dialoga, ela descreve. A sexta consciência fica falando sobre tudo aquilo que está acontecendo. Mas o que que gera aquilo que está acontecendo? Essa base quase que 100% inconsciente que está operando por trás da minha mente consciente, da minha mente racional, e que está projetando tudo. É o grande projetor. Então, a Laya Vijnana é como o projetor do cinema. A Laya Vijnana já é uma consciência do Sansara, né? Uma consciência dual, condicionada. E ela é a base que projeta o meu mundo. Então, aquilo que você vê, aquilo que você sente, tudo que você experimenta, brota de Alaya Vijnana. E a sétima, Marcela, é isso que. A sétima, a sétima dá a sensação de eu, por isso que ela é chamada de consciência aflita. Porque a Laya Vijnana é mais neutra, sabe? Ela apenas projeta coisas. Agora, a sétima consciência surge a partir de Alaya Vijnana também, porque a oitava que condiciona a sétima, surge uma sensação de uma individualidade no meio dessas experiências, uma sensação de eu. Então, assim, a vidya, lembra? A vidya, né? A ignorância básica, vem antes disso tudo.
Então já Tá. surgiu a dualidade lá no primeiro elo da originação dependente, né? A vidya, a mente dual. Mas é no terceiro elo que surgem as consciências. Lembram? É. Ignorância, samskaras, né? Marcas kármicas, o segundo, e daí consciência, o terceiro. Então, agora no terceiro elo, surge realmente uma sensação de alguém que se apropria das marcas kármicas de Alaya Vijnana. Tá. Então tem uma aflição, porque começa a ter isso, né? Tá me faltando algo, começa a surgir uma mente que pensa de modo individual e não mais de modo impessoal. Então isso vai estreitando, né? Lembra que os 12 elos mostram como que a mente vai estreitando, 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 até chegar na experiência de mundo, né, do 10º elo, que é o nascimento, enfim, né, da experiência completa. Então, a sétima consciência dá uma sensação de autoexistência, de separatividade, de eu sou o dono disso. E a sétima, ela está operando por trás também, porque eu também nem questiono se eu existo ou não existo, se eu sou eu ou não sou, eu sou, não é? Ah, A sétima é uma sensação de autoexistência individual e separada dos outros, tipo assim, eu sou eu, você é você. Isso é óbvio. Então eu não fico questionando a sétima consciência, ela está operando por trás, ela está operando escondida. O bebê já tem isso. Tudo bem que tem estudos que mostram que o bebê, por muito tempo, ainda não se sente separado da mãe, né? Que ele tem uma total conexão, mas ainda assim já tem um serzinho lá lutando para sobreviver de qualquer forma. Gritando, berrando, né? Precisando de coisa, já tem uma individualidade ali na base, já assim. E aí a sétima condiciona a sexta. E a sexta, sim. Então, essa sensação de autoexistência começa a pensar sobre si mesmo. Então, eu estou nesse mundo, por que que eu nasci aqui, quem sou eu, de onde venho, para onde vou, o que que eu tenho que fazer para comer, para sobreviver. Então, a sexta consciência começa a ter esse movimento, né, interno de reflexão. é a sexta que, lá pelas tantas, ele vai dizer a sexta que toma as providências. Quer dizer, a mente, né? A sexta é a mente. A sexta é o sexto sentido, né? Os 5 sentidos. Isso, mas a consciência mental. A Isso sexta mesmo. é a mente, né? Isso mesmo, é Tá. consciência E a mental. sétima é a Ela que idade, sente o sofrimento, ela que sente alegrias, ela sim, vamos dizer toma as assim, providências, toma né? as providências em tudo, ela direciona tudo. Só que ela está condicionada. Às vezes ela acha que está fazendo as coisas porque ela quer, por liberdade, mas na verdade ela está condicionada pela oitava, pela sétima. Mas é muito importante entender essa dinâmica, né, dessas três consciências, da oitava, da sétima e da sexta. Depois as 5 subsequentes são fáceis, né? São as consciências dos sentidos. Consciência visual, auditiva, olfativa, gustativa e tátil, né? Todas elas, né, elas captam os fenômenos sensoriais, elas trabalham os fenômenos sensoriais, e aí, de novo, é a sexta consciência que dá sentido para os fenômenos sensoriais. Então, a sexta consciência é a consciência, por exemplo, aqui, a gente está falando, está pensando, tá? É a sexta consciência que está atuando o tempo todo. Por trás dela, a sétima e a oitava operando, e o tempo todo as 5 primeiras também. Por exemplo, para a gente se ver, a gente precisa da consciência visual. Para a gente se ouvir, precisa da consciência auditiva, e assim por diante. Mas quem realmente processa os dados, que seria a CPU mesmo, né? A unidade central de processamento, é a sexta consciência. É ela que está o tempo todo organizando tudo, mas de uma forma também que não é ingênua, que não é assim livre de, né, de condicionamentos. Não, ela está toda direcionada, está toda enviesada. Pode ver, a gente fala uma coisa e cada um entende de uma forma. Aí você pede para explicar, daí cada um explica do seu jeito. Então, realmente, a sexta consciência também distorce as informações o tempo todo. Então, ela é uma consciência complicada também. Daí que vem, por exemplo, o estudo do Dharma. O estudo do Dharma é para dar uma organizada na sexta consciência, no sentido de entender aquilo que o Buda tentou passar. Então, é uma forma de treinar a sexta consciência, para que ela, entendendo aquilo, enfim, ela faça práticas que acabem gerando a liberação, inclusive ela de si mesma. É nessa sequência, né? Oi, Cris, pode falar. Oi, Marcelo, tudo bom? É, minha dúvida é onde entraria a intuição aí, né? Que a intuição, na verdade, ela vem correndo por fora. Ela traz algo que está lá da oitava consciência até chegar no nível do racional. Como é que a gente classificaria isso?
Na verdade, tem muitas coisas que surgem, além da intuição, percepções diretas, assim, porque a gente aprende ou por percepção direta ou por inferência. Então, a inferência, né, eu analiso uma coisa, isso, então aquilo, aquele outro. Agora, a percepção direta é assim, eu vejo uma maçã, eu vejo a maçã. Aquilo é rápido. E a intuição é um pouco isso, né? Aquilo brota sem que tivesse tido um raciocínio a respeito. Ou a pessoa tem sonhos premonitórios, os famosos déjà vus também. Então, tem muitos fenômenos que acontecem que não foram, assim, produto, vamos dizer, da sexta consciência. Então, a Laia Viginana, que é a consciência substrata, ela está passeando, assim, o tempo todo por regiões muito Uhum. mais amplas. Ela tem memórias de vidas passadas, ela tem as tendências já de vidas futuras e das coisas que vão acontecer nessa mesma vida. Então, a Laia Viginana já tem muitos conteúdos atemporais, a gente pode até dizer, que estão. Sim. E aí aquilo, como é que a sexta consciência de vez em quando pinça alguma coisa de Alaya Viginana? Um sonho, ou num momento assim de, né, de elevação, a pessoa vê coisas. Então é isso, a Alaya Viginana tem um canal direto com a sexta consciência, sim. Só que, em geral, a nossa discursividade é tão grande na sexta consciência que a gente não percebe essas informações que estão brotando de Alaya Viginana. Então, por isso que através da prática meditativa, a mente mais serena, mais silenciosa, ela é mais favorável para a intuição, para insights, como a gente diz, né? Ou seja, os insights, Uhum. né? Essas percepções diretas, assim, né? De verdades, né? De coisas que são úteis, tanto no relativo quanto no absoluto. Então, a sexta consciência não é separada da oitava. Na verdade, não há uma separação Uhum. real. Sim. Né? Então, se eu dar uma tranquilizada na sexta consciência, muitas coisas da oitava vão aparecer. Que é o Uhum. processo Eu de estou chama, por exemplo. fazendo um paralelo aqui com o que o Jung fala e é a mesma coisa. Ele também andou olhando o budismo, né, e as outras tradições orientais, mas ele define exatamente assim como você falou. Sim. É, a única coisa que às vezes surge essa discussão, né? A Laia Viginana, né, essa oitava consciência, ela é uma consciência coletiva? É um inconsciente coletivo, né? Ou Não, não? mas aí não seria também, né? Seria dentro do que ele fala, seria o inconsciente individual. Aí sim. Ele entra com essa história do inconsciente coletivo num outro estágio, mas tem o inconsciente individual, que aí seria lá a Vijnana, né? Da onde Perfeito. você traz essas marcas. Mas, Sim. Aí sim. obrigada. Com certeza. Deve ser muito parecido ou igual, né? Essa É descrição igual, da igual. operação da mente. Muda a nomenclatura, né? Muda algumas coisas, mas realmente é, né, essa análise da mente, eu acho que em várias religiões, culturas, filosofias deram suas descrições, mas muitas assim se sobrepõem, muitas se sobrepõem. Uhum, Isso é sim. interessante. É um modo interessante de entender, né? Como que a minha mente opera. Às vezes a gente acha assim, não, tem algumas teorias que dizem, não, nós temos livre-arbítrio. Ou seja, o tempo todo nós decidimos o que a gente vai fazer, o que vai acontecer, mesmo que eu não saiba direito, eu estou decidindo. E outras dizem assim, não, você é totalmente condicionado. Você não tem livre-arbítrio. Não há o livre-arbítrio. Ou seja, é apenas uma sucessão de coisas que já estão previstas. E o budismo, ele não cai nem nesse extremo e nem no outro. O budismo Uhum, vai dizer assim, nós temos condicionamentos passados que, obviamente, levam a certos resultados, mas também eu tenho um certo grau de liberdade que me permite direcionar a minha mente, as minhas ações, diante desses condicionamentos que aparecem. Então, a pessoa, é isso, ela bebe muito, por exemplo, a alcoolista. E aí ela não consegue dizer não para aquilo. Mas em um certo momento pode ser que ela consiga. Ou seja, ela tem disponível um grau de liberdade, sim, para uhum, gerar novos funcionamentos, novas operações. Então, o budismo ele vai dizer assim: a tua vida é uma mistura disso, de karmas passados e de novas decisões que você vai tomando e gerando novas consequências. É uma mistura, né? E já aí o Buda, né, com a mente completamente liberada, então ele já tem assim uma lucidez estável,
Então, diante de qualquer situação, ele toma decisões livres. Ele não vai tomar decisões condicionadas por eventos passados. Então, ele está sempre aberto, num estado de abertura. Né? Não quer dizer que o Buda também, no corpo humano, que ele não tenha doenças, que ele não morra, como aconteceu com o Buda Shakyamuni. Mas a mente dele opera de forma livre, assim, no espaço básico, né, do Dharmakaya, e ele tem assim, essa capacidade de ver o novo o tempo todo. Ele nunca ele está num estado fechado. Né? É assim, tem que ser assado. Ele está sempre vendo possibilidades. Mas aí, dentre as possibilidades, ele acaba convergindo, sim, para decisões. Tanto que o Buda foi criando as regras monásticas, por exemplo, na Sangha. Ó, de agora em diante, todo mundo deve fazer isso ou não deve fazer aquilo. Então, ele cria, né? Mas sempre a partir de uma região livre. O Buda não opera mais a partir de Alaya Vijnana. O Buda atravessou Alaya Vijnana. Né? A lucidez básica, né, fundamental, a sabedoria primordial, ela vem antes de Alaya Vijnana. Então, Obrigada. a gente vai seguir assim, né, entendendo essa operação da mente. Né? Então, o Lama introduziu, né, as consciências mais fundamentais, e aí depois nós vamos olhar, né, como que essas, mais detalhadamente, como que as consciências atuam no dia a dia. Muito bom. Então, é isso, queridos. A gente vai seguir esse texto, né, maravilhoso, e vamos assim, né, também tirando as dúvidas e trocando, e procurem ler um pouco também antes, né, para já trazerem questões assim. A gente distribuiu, né, as primeiras 20 páginas aí do texto, mas o texto é muito mais longo. Então a gente vai mandando na medida em que ela for revisando e avançando, manda os outros trechos assim. Hein? E vai melhorando a revisão, né? Porque tem um monte de coisa que eu vi aqui que não tá boa, não. Mas, Tem enfim. os errinhos, né? Vai ser a coisa que escapa, Meu mas Deus, eu tenho que deixar para você ver para mim, você não viu, mandou o texto assim mesmo, né, Marcelo? Mas, Marco, enfim, confiei em você, te dei carta branca, carta. não pode, né? Mas não, mas eu acho que vai melhorando mesmo, porque tem que ver essa coisa do ritmo, né? De como é que é lido. É muito diferente falado de um texto falado de um texto escrito, né? Com Uma certeza. narrativa. As transcrições sempre têm essa limitação, porque elas não foram transformadas em um texto literário mesmo, assim. Então elas ficam mais ou menos, mas para nós, para efeito de estudo, está perfeito. Porque a gente capta um pouco ainda também do jeito do Lama falar, assim, um pouco, né? Fica assim uma É, coisa agradável, assim, não vira um texto completamente. O Lama fala, né? Quando ele sentou com a Lúcia Brito para revisar o Meditando a Vida, que ela foi editora na época, eles assim, ela cortava tudo que eu tinha falado e reescrevia tudo. Não fui eu que falei aquilo. Então, ele dizia assim, no final ficava muito melhor do que o jeito que eu tinha falado. Porque, né, transformava numa linguagem própria para a literatura mesmo, né, para ser lida. Então, realmente fica mais bem estruturado, né, normal. Então, vamos polindo o texto como uma joia. vamos, justo. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lop cho song rain lo che zam ning sa sung cha par dro ju chok sung nang wa dam medral do sung ele show. Então, boa noite, queridos. Até semana que vem. Boa noite, obrigada, Marcelo. Boa noite, Boa gente. noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Tchau, Marcelo. gente. Boa noite, obrigada. Obrigado. Até semana que vem. Bons estudos aí.